Fala galera, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy. E hoje é um vídeo falando sobre os campeões, né? Já tivemos alguns campeões dos estados, alguns estaduais já chegaram ao fim, outros estão chegando na sua reta final. Já saberemos, inclusive, qual é a decisão, como, por exemplo, no Campeonato Potiguar, é ABC contra o América. No Campeonato Pernambucano já temos a disputa entre Retrô e Sport. Campeonato Baiano, jogo de ida. Vitória primeiro do Tricolor, o Bahia venceu o Vitória por 2-0. Em São Paulo, pelo Campeonato Paulista, o Corinthians venceu na casa do Palmeiras por 1-0. E entre vários desses campeonatos, alguns já chegaram ao fim. Vamos falar do título do Atlético Mineiro, vamos falar do título do Internacional e vamos falar do título do Flamengo. E você sabia que os três têm algo em comum, mostraram a mesma semelhança nesse campeonato, em cada um na sua? Chega junto aqui e vamos falar sobre futebol, meu amigo. Claro que você está convidado a ficar aqui com a gente, dar o seu comentário, a participar e, claro, deixar o seu like, deixar a sua curtida. Ainda não está inscrito? Aperta aí o inscrever-se, que aqui o nosso papo é sobre futebol. Vamos começar pelo título do Galo. O Atlético Mineiro encaminhou, né? Já estava muito bem encaminhado o título da decisão contra o América no jogo de ida. E era aquilo, né? Era entrar no jogo da volta, sabe, protocolar, né? Só se acontecesse algo muito fora da curva, mas foi um Atlético que teve o controle do campeonato durante toda a competição. É um Atlético de um trabalho recente do seu atual treinador, o técnico Cuca, iniciou no início dessa temporada, mas desde o início do trabalho a gente via o Atlético num estágio à frente. Apesar do técnico Cuca ter um trabalho extremamente recente no início dessa temporada, começando agora nesse ano, quando você olha para o lado azul de BH, é um trabalho que começou já no decorrer do campeonato. Se o Atlético estava ainda na tarefa de montar um time, de conhecer e reconhecer, o que a gente vai dizer do Cruzeiro? E esse jogo em especial, Atlético e Cruzeiro, foi nítido. Acabou personificando a organização e a preparação de um time e o estágio e a preparação do outro time. Leonardo Jardim recebe o time no decorrer da competição, já tem clássico pela frente, já tem jogo muito importante, jogo eliminatório, e o Atlético estava muito mais preparado. O Atlético segue com aquele seu estilo de jogo, né? Muito pelo Hulk, é um jogador muito importante, um jogador que individualmente faz muita diferença para o Atlético, e com isso o Atlético mantém um time extremamente competitivo. Falando sobre títulos consecutivos, novamente o Atlético consegue conquistar o seu hexacampeonato, né? Aquilo que foi lá de 78 até 83, o Atlético mais uma vez conquista o seu 6º título consecutivo a critério estadual, a critério de rivalidade, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Tá aí, um time que já mostrou no início dessa temporada que pode ser um time no futebol brasileiro que possa vir a ser extremamente competitivo para essa temporada. Cumpriu com seu objetivo no campeonato estadual. Outro que cumpriu e cumpriu muito bem, e a gente está falando de um dos melhores trabalhos da atualidade do futebol brasileiro, que ainda pega a herança do futebol da temporada passada. Estamos falando do Internacional de Roger Machado. O Internacional conquista o Gauchão de forma invicta. E, novamente, quando você olha para o Internacional e você olha para o seu arquirrival, quando você olha para o lado tricolor do Rio Grande do Sul, a diferença ela é grande. O Internacional, estágio, preparação, também está acima do seu rival, assim como o Atlético está à frente do Cruzeiro, o Inter também está à frente do Grêmio, e a gente viu uma campanha também impecável. Um Internacional que, olha, com muitos problemas, tá? Mas muitos problemas, o que valoriza ainda mais o trabalho do Roger Machado, que desde a temporada passada até agora tem colocado o Internacional no eixo. O Internacional joga bem. Aí quando a gente fala sobre o Internacional, a gente já fala do Colorado que pratica um bom futebol. E olha, teve muitas, mas muitas lesões, problemas, negociação de atleta, vai ou não vai, outros que vão e não voltaram, e mais o Roger continuou mantendo esse Inter extremamente competitivo, muito organizado e que tem uma ideia muito clara de jogo. Mas repito, meus amigos, isso é desde o ano passado, desde o Campeonato Brasileiro de 2024, a gente já via esse Internacional. E quando a gente fala sobre sequência de títulos, que é muito importante, pelo lado do Colorado é ainda mais especial. O Internacional vivia um jejum, né? A gente estava falando de 9 anos sem conquistar o Gauchão. É péssimo isso. E nesse intervalo, o Grêmio estava conquistando muitos títulos. Eram 7 consecutivos. O que o Grêmio brigava por esse ano?
um histórico octa. Aí que tá. O Internacional ele não venceu somente o Campeonato Gaúcho de 2025. Ele impediu que o seu arquirrival Grêmio, na decisão, inclusive sobre ele, né, pudesse conquistar o octa e igualar um recorde histórico. O Internacional tem um recorde, cara, de 8 títulos consecutivos seguidos. Então imagina só, o Colorado vai deixar que o Grêmio iguale isso. Então a importância, repito, a importância desse campeonato gaúcho nessa temporada para o Internacional, a critério estadual, para mim, não se compara com nenhuma outra região do país, pois, além do Inter erguer sua taça com um bom futebol, ele impossibilitou de que o seu arquirrival igualasse um recorde que é dele, é histórico. Tanto que a brincadeira do Internacional é octa, só tem um. E é verdade, é só o Inter. Falamos de bom futebol, falamos de um time que acabou, né, sobressaindo sobre os seus rivais, estágios à frente. É impossível a gente não falar do futebol carioca, do Rio de Janeiro, onde o Flamengo foi protagonista de ponta a ponta. Se fosse uma corrida, um automobilismo, o Flamengo seria aquele carro que sai na frente, larga na frente, e vence a corrida da primeira volta até a última volta. E quando ele para abastecer, os seus rivais não conseguem encurtar a distância. A distância do Flamengo para Botafogo, Fluminense e Vasco nesse campeonato estadual foi muito grande e acabou afirmando aquilo que a gente já imaginava, que é um Flamengo muito organizado, muito competitivo, com a linha toda organizada, estrutural do técnico Felipe Luiz e os seus outros rivais ali catando. Então o Flamengo passou pelo Botafogo, passou pelo Vasco e passou com o Fluminense e nenhum dos três foram tão resistentes ao Flamengo. O campeonato estadual acabou se tornando muito pequeno pelo que o Flamengo estava conseguindo desenvolver ao longo da competição. E falando em número de títulos, o Flamengo consegue o seu bicampeonato e, mais do que isso, o seu 39º campeonato estadual. Tanto o Flamengo, quanto o Internacional, quanto o Atlético Mineiro mereceram a conquista do título e, mais do que isso, dentro da sua competição local e estadual, eles mostraram serem mais fortes e estarem em estágios mais avançados do que seus arquirrivais. São favoritos para essa temporada do futebol brasileiro, uma longa temporada? A gente vai observar, mas sem dúvida nenhuma, eles largam na frente quando a gente fala, né, dos outros rivais pela frente. Um grande abraço, a gente vai se vendo por aqui. Ainda tem muito campeonato para acabar, né? Temos um clássico, Palmeiras e Corinthians, temos aí um Bahia e Vitória, temos um Sport e Retrô, tem muita coisa para acontecer ainda. Um grande abraço, tamo junto, valeu!